get to hear me now. Olá, meus alunos do 6º ano da Escola Cultura Viva. É sempre bom estar aqui com vocês nessa nossa aula virtual de Geografia. E hoje nós estaremos trabalhando com um capítulo um pouco extenso. É o nosso capítulo de número 6, que ele fala sobre o tempo e as transformações da Terra. Nesse capítulo eu trabalho com a formação científica, tá, gente, do planeta Terra. Não quero entrar em mérito se você acredita, se você não acredita, tá? Até porque esse tema ele é bem às vezes discutido, né? Até por algumas denominações religiosas, e inclusive das quais, né, eu também faço parte. Então eu trarei para vocês os termos científicos, tá bom? Eu sei que na Bíblia a gente tem no livro de Gênesis toda uma teoria do criacionismo que difere daquilo que eu estarei falando para vocês, tá? Mas a gente vai trabalhar da forma como a ciência, da forma como nós transmitimos cientificamente a formação, a transformação e como nós contamos esse tempo desde 4,5 bilhões de anos atrás, tá bom? Olha, outra coisa que eu quero deixar claro aqui é em relação às nossas atividades. Gente, todas as vezes que eu solicitar uma atividade, observem aqui embaixo, ok? Observem que aparece sempre aqui onde apareceu meu nome há pouco tempo. Observem que vem falando qual é a página que é para você fazer e certamente nós estamos na nossa aula número 9, tá? Então, se essa aula tiver uma atividade, que não terá, mas se tivesse uma atividade, você iria postar essa atividade na aula 9. Por exemplo, na aula 6 eu pedi uma atividade, então é lá que você vai postar. Porque na aula 8 eu expliquei como faz a atividade, tá? Eu só expliquei, então o que você vai fazer? Vale ponto lá? Não. Vale ponto aonde? Lá na atividade número 6, lá na aula número 6. É isso que eu chamo de aba. Tem gente que fica perguntando assim, o que é a aba, professor? Gente, a aba é onde foi postado a aula, tá bom? Então, eu espero que vocês estejam começando, né? Para mim também foi difícil. Eu confesso que também no primeiro momento eu me atrapalhei, né, com essa história de Google Sala de Aula. É meio complicado, mas depois a gente vai se acostumando. Tudo é uma questão de adaptação. Estamos nos adaptando com todo esse sistema digital, com todo esse sistema virtual que nos foi colocado, né, por uma questão até de emergência, não é uma questão emergencial, tá? Gente, eu espero então que vocês peguem o seu livro, que vocês estejam acompanhando, não basta apenas assistir, né? É interessante que você tenha aí o seu livrinho em mãos, porque se surgir alguma dúvida, se eu deixar de falar alguma coisa, é sempre bom que você anote, ok? Olha, hoje então nós começaremos com a primeira parte, nós falaremos algumas coisas sobre a criação, sobre os éons, sobre o tempo dentro do espaço, sobre a questão das eras também, tá bom? Então vamos lá? Quando nós estudamos a formação do planeta Terra, nós estamos especificamente falando sobre geologia, né? É uma parte da geologia que fala sobre essa formação, até porque nós estaremos trabalhando com formação rochosa, estaremos trabalhando com a questão de relevo. Então é uma parte muito dedicada, muito destinada ao que nós chamamos de geologia. O mais interessante é que por diversas vezes nós falamos sobre os movimentos da Terra, seja ele de rotação, né, seja ele de translação, né, em torno aí do Sol, porque tudo isso fez parte e faz parte, né, do nosso conteúdo para que a gente pudesse chegar até esse momento para falar especificamente sobre a formação do nosso planeta. Pois é,
Nós falamos tanto de movimento de rotação, movimento de translação, mas vocês sabiam que nós temos um movimento interno da Terra? Vocês sabiam que a Terra ela produz um movimento a todo instante, começando desde o seu núcleo até a parte mais externa da Terra? Mas, professor, o senhor falou aí há pouco que a Terra tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos, né? Mas como será que isso acontece? Como será que conseguiram chegar a essa data, né, de formação do surgimento do planeta? Gente, é exatamente através da geologia, principalmente através dos metais radioativos, como por exemplo o urânio. Então, através desses estudos, através dessas rochas, conseguiu-se chegar aproximadamente à existência desse tipo de material entre 4,5 a 4,6 bilhões de anos atrás. Cientificamente falando, a Terra é um planeta rochoso, é o terceiro planeta na órbita e é o planeta que tem vida mais próximo do Sol. Tá? A gente tem que lembrar que todos esses planetas que compõem o nosso sistema solar formaram-se através de matéria cósmica. Tá? Nós chamamos essa formação de acreção, ou seja, acréscimo de matéria. Depois desse momento de acreção, a Terra ela passa então por um momento chamado de fusão. Né? O que seria esse momento de fusão? Gente, nós estamos trabalhando com a Terra com uma temperatura muito elevada, tanto vinda do seu interior, que era o seu núcleo, quanto da parte externa. Então, a Terra ela teria surgido de uma grande explosão, surgiu ali no espaço, tá? Que a gente chamaria de teoria do Big Bang, e dentro dessa teoria a gente teria então a Terra com uma temperatura tão alta, e dentro desse período de fusão foi o período onde algumas temperaturas foram abaixando, o que era sólido ficou líquido, e outras partes também ficaram sólidas. Quer dizer, há um momento totalmente de transformação dentro desse momento de fusão. E dentro desse momento, a temperatura ela era tão alta que quase todo o planeta Terra estava em estado líquido. Mesmo as rochas, tá? Porque rocha derretida, ela entra em estado líquido. Ah, não entendi, professor, mas como é que uma rocha pode estar em estado líquido? Vou dar um exemplo aqui. Quando o vulcão ele entra em erupção, o que ele vai expelir? Não é lava vulcânica? Ela sai em forma sólida ou ela sai em forma líquida? Ela não sai em forma líquida, aquela plasta, né, vamos dizer assim, né, bem avermelhada, né, incandescente, pegando fogo. Aquilo ali, gente, nada mais é do que rochas ígneas, que será formada após ela se resfriar. Antes, ela está de uma forma líquida. Então, você imagina todo o planeta com uma temperatura altíssima e aonde todas as rochas estão derretidas. E aí, o que aconteceu? Toda a matéria, todo o metal que era mais pesado, que era mais denso, como por exemplo o ferro, como o níquel, eles se aprofundaram, eles afundaram dentro desse mar, né, de rochas derretidas, vamos falar assim, tá? Tanto que hoje nós temos o núcleo da Terra que a gente chama de NIF, que são as iniciais de dois elementos químicos, que é o níquel e o ferro. E, ao contrário dos materiais mais pesados que afundaram, os materiais mais leves eles ficaram mais próximos à superfície. Com isso, eles começaram a liberar nitrogênio, dióxido de carbono e vapor de água. Misturando esses três elementos aí, a gente terá então o que nós chamaremos então de atmosfera primitiva. Com o passar de milhões de anos, essa atmosfera
ela começa então a se resfriar, a atmosfera se resfriando, as rochas que estão lá na Terra também começam a se formar, elas começam a entrar em estado sólido, e aí sim nós temos a formação da nossa primeira crosta terrestre sólida. Olha, em estudos recentes aí, né? Quando eu falo recente, recente dentro da nossa época, né? É, as rochas mais antigas que existem aí no planeta Terra, elas foram encontradas lá no Canadá e datam em torno de 4,04, né? Vamos colocar assim para ficar melhor, né? 4 bilhões de anos atrás. E voltando dentro dessa atmosfera primitiva, foi graças a ela que acabou, né, virando como se fosse um isolante térmico, que foi possível que chovesse, começasse a chover durante milhares de anos dentro do planeta, formando aí os rios, formando os oceanos, e aí sim a gente tem toda a formação dessa parte líquida da Terra, mas agora quando eu falo parte líquida, eu não estou falando mais de rochas derretidas, eu estou falando da água mesmo, tá? Seja ela salgada ou seja ela doce, tá? E em torno de 3,5 bilhões de anos atrás surgem então as primeiras formas de vida, tá bom? Então vamos aprofundar um pouquinho dentro disso tudo que eu falei aí. Atualmente, nós sabemos que em torno de 70,8% do planeta é composto por mares, por oceanos, por rios, por lagos, né? Ou seja, por parte líquida, por parte de água. Sabemos também que a parte interna da Terra permanece com uma altíssima temperatura e essa temperatura elevada ela acaba gerando muita energia. Inclusive em capítulos posteriores nós estaremos estudando os tipos de energias que existem e entre elas nós veremos essa energia que é produzida do interior da Terra, que a gente chama de energia geotérmica. Falar que a Terra parou de se transformar é mentira, porque a Terra, ela além de ter essa transformação de espaço que a gente estudou lá no início do ano, que o homem transforma o espaço da Terra, né? Que a gente tem uma transformação geográfica, né? Que a gente chama de espaço geográfico, e aquilo que não é mexido pelo homem, a gente aprendeu que era o espaço natural. Tá, mas mesmo dentro desses espaços naturais, com essa pressão que a Terra sofre internamente para a sua litosfera, né, para a sua parte mais externa, faz também com que a Terra sofra modificações. Um exemplo, um vulcão entrando, né, em erupção, ele modifica sim a sua forma de relevo. Eu posso ter um tsunami, tá, através um tremor de terra em alto mar que pode formar aí um tsunami. Eu tenho, como eu falei já de tremor de terra, eu tenho também alguns fatores como tremores, né? Isso aí, gente, a gente vai estudar quando nós falarmos sobre partes tectônicas, tá? É o tectonismo. São esses tipos de fenômenos que ocorrem saindo do interior da Terra e chegando até nós na parte litosférica, ok? Como a formação do planeta Terra, desde quando ele surgiu, desde quando o planeta surgiu, há 4,6 bilhões de anos atrás, até os dias atuais, esse processo ele foi um processo muito lento comparado ao nosso tempo cronológico, né, vamos dizer assim. Nós, obviamente, observamos que a geologia acabou denominando esse tempo de tempo geológico, tá? Daqui a pouco nós iremos falar só sobre esse tempo geológico. Mas eu queria que você pudesse imaginar que a Terra ela passou por um processo de formação durante um ano. Tá? Vamos dizer que a Terra, todo esse processo de 4,6 bilhões de anos,
tivesse acontecido somente em um ano. Como que seria então essa formação do planeta? Para a gente poder entender tudo que aconteceu durante essa formação. Então, vamos dizer que isso tenha acontecido somente em um ano, que não é verdade, tá, gente? É só um exemplo que eu quero dar e que o autor tenta trazer para vocês de forma que fique mais simples a compreensão. Então, peguem lá comigo, aqui na página 14 do livro de vocês, o autor faz uma suposição de que a história da Terra poderia ser contada em torno de um ano, tá? Então, suponha, né, no dia 1º de janeiro, às 0 horas, o que teria acontecido? O nascimento da Terra. A Terra nasceu, surgiu. Né? De uma explosão teria surgido a Terra. Beleza. No dia 2 de março, o que teria acontecido? Começou a vida. Tá? Então, tudo isso aqui que está sendo representado em apenas um ano, na verdade, ocorreram em bilhões de anos. Tá bom? Vamos dar continuidade. No dia 14 de novembro, o que teria acontecido? Surgiu então os primeiros animais. Quer dizer, olha só, a Terra surge lá em janeiro e só em novembro que a gente vai ter o surgimento das primeiras espécies, né, de animais. Aí já no dia 13 de dezembro, já no final desse ano que eu estou falando, né? Então teriam surgido os dinossauros, que jamais conviveram com a espécie humana, né? A gente fica vendo desenho animado aí dos Flintstones, né? Convivendo ali com o dinossauro. Gente, isso não aconteceu, tá? Caso isso tivesse acontecido, nós nem existiríamos. Bom, depois lá no dia 26 de dezembro, esses dinossauros, devido a uma grande explosão, eles desaparecem. Depois, no dia 31 de dezembro, em torno de 19 horas, o que ocorre? O surgimento dos seres humanos, tá? Surgiram, já comprovado, os primeiros seres primitivos na África. Posteriormente, eu teria então, no último dia do ano ainda, porém às 23h59, quer dizer, faltando um minuto para o ano acabar, eu teria então as primeiras técnicas agrícolas, né? O homem desenvolvendo aí as primeiras técnicas agrícolas. Gente, isso aqui é só uma ilustração para vocês poderem entender que esse período, esse tempo geológico, ele é muito amplo, mas para que vocês pudessem entender, o autor quis exemplificar um tempo gigantesco em apenas um ano, tá? Fique bem claro isso, porque às vezes o aluno pega isso aqui e vai estudar lá, né, para provar. A Terra então aconteceu assim, ó, no dia tal aconteceu isso, no dia tal. Gente, é só um exemplo, tá? É um exemplo. Eu estou frisando bastante isso. Continuando ainda no livro de vocês, mudando a página, eu tenho aqui algo muito importante, tá? Eu tenho o chamado, já que eu falei de tempo geológico, eu tenho o tempo geológico da Terra. Do lado de cá, eu tenho o que eu chamo de éon, tá? Que são os divisores, né, que eu tenho aqui dentro de tempos. E posteriormente, dentro do Fanerozoico, tá, eu vou ter faixas puxando para as eras. Olha só, por exemplo, eu começo aqui pelo Paleozoico. O que aconteceu no período Paleozoico? Eu tenho que ler sempre daqui para cima, tá, gente? Porque o período, a era Cenozoica, que é o momento que nós estamos vivenciando, é a era que nós estamos numa era Cenozoica, porque a história ela não para. Então nós estamos vivenciando, tudo que está acontecendo na era Cenozoica. Então primeiro eu vou começar do Paleozoico. Então do Paleozoico eu pulo para cá, eu vou tendo várias eras dentro do Paleozoico, depois eu passo para o Mesozoico. Meso faz ideia de meio, tá? É um período intermediário. Aí eu tenho o período Triássico, né? Que é onde surgem os primeiros tipos de dinossauros. Depois eu tenho o período Jurássico.
Depois eu tenho o período Cretáceo, tá? E aí aqui também eu tenho a extinção dos dinossauros. Depois eu tenho a nossa era, que é a era Cenozoica. Olha só, na era Cenozoica eu vou ter uma divisão também. O período Terciário, que vai caracterizar aí por algumas épocas, né? Como o Piloceno, Mioceno, Oligoceno, tá? E eu vou ter o período Quaternário, que seria então uma das mais importantes um dos mais importantes surgimentos da Terra, então teria sido a espécie humana, tá? Então eu tenho também uma divisão de época aqui, tá? E o que me caracteriza a era Cenozoica é exatamente no período Quaternário é exatamente o surgimento do primeiro ser humano. Eu quero depois que vocês observem bastante essa tabela, né? Acompanhem tudo bonitinho aqui, né? O período arqueano, dentro desse período pré-cambriano, né? Tudo que a gente vê antes aí, que você acompanhe o arqueano, o proterozoico, então que você dê uma olhadinha em tudo isso aqui. Isso aqui são as eras geológicas. É como se o autor, autor não, né? Como se os geólogos estivessem tentando mostrar para vocês todo um processo de formação do planeta, tá? Então comecem sempre de baixo para cima, né? Porque aqui é o começo de tudo, tá? E sempre obedecendo essa escala. A mesma coisa quando você passar para as eras. Obedeçam sempre daqui, tá vendo? Que é o período pré-cambriano aqui embaixo. Obedeça daqui para cima, até chegarmos ao período Cenozoico. É complicado? Um pouquinho, tá, gente? Por isso mesmo que eu estou fazendo bem devagarzinho, vai exigir que vocês estudem mais. É um momento da matéria que a gente vai precisar, né, fazer aí mais atividades, vai precisar que vocês prestem mais atenção. Se quiserem, podem também procurar alguns outros vídeos através da internet para vocês poderem ver filmes. Existem filmes, eu só não coloquei porque esses filmes eles são muito extensos, certamente vocês não teriam muita paciência, mas aqueles alunos, né, que gostam do assunto, que querem aperfeiçoar, coloca lá no Google, né, o início da Terra, né, a formação do planeta Terra, que certamente você estará encontrando até mesmo um filme a respeito desse assunto. Gente, não está valendo ponto, não precisa me enviar, mas somente para frisar a nossa aula de hoje, tá? Dá uma olhadinha nessas atividades da página 16, eu acho que vai ajudar você a entender melhor tudo que nós falamos hoje, tá bom? Na próxima aula começamos então a falar sobre essa divisão geológica da Terra, né? Quer dizer, das camadas da Terra, como que a Terra se divide. Falei sobre parte litosférica, mas aí a gente vai ver a divisão da parte litosférica, né? Porque ela tem uma divisão, ela não é só litosfera pronto e acabou, né? Ela tem uma divisão. E não dê continuidade sozinho, não fique lendo o capítulo sozinho, vá acompanhando as aulas, vamos devagar, tá bom? Bom, essa então é a nossa aulinha de hoje, é o nosso recadinho sobre formação do planeta Terra. Espero que vocês tenham gostado. Aqueles que desejarem pesquisar, aqueles que têm uma confiança muito grande também na Bíblia, né, que vocês possam também fazer uma comparação, porque vocês irão ver que a ciência ela está na Bíblia e a Bíblia está na ciência, tá? Certamente vocês irão entender como isso tudo se formou, porque eu costumo dizer, né, que para Deus 1000 anos é como se fosse um dia, tá? Não estou aqui fazendo apologia a nenhuma denominação religiosa e tampouco estou também exaltando só a ciência. Eu sempre digo que os dois se complementam, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.